Como é que vira isso aqui? Ah, agora sim. Oi, oi. Boa noite. Nora, você me escuta? Boa noite a Fabiana, Maria Clara. Luísa. Já já a gente vai começar. Eu entrei um pouquinho atrasada porque eu me perdi aqui na hora de acionar aqui o recurso do ao vivo. E hoje a gente vai ter um papo muito interessante. Boa noite aí a todos vocês que estão entrando. Eu não consigo ler porque é muita gente, aí vai subindo, vai perdendo. Mas vai ser um papo muito legal, porque nesse momento de pandemia a gente está usando muito EPI, né? O que é o EPI? É o equipamento de proteção individual. Boa noite aí o pessoal da PAP. E às vezes a gente usa esse material, né, esse equipamento, de forma incorreta e ao invés de proteger, acaba nos desprotegendo. Então é muito importante a gente saber o material que a gente deve usar, quando a gente deve usar, para que a gente deve usar e, sobretudo, como descartar esse material. Então, por isso que hoje eu convidei a doutora Ana Cristina Abreu. A doutora Ana Cristina, ela é médica perita federal, né? Médica do trabalho, do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador em Campos, médica especialista em anestesiologia, e ela coordena o programa de controle médico de saúde ocupacional do Grupo Barcelos também. Então é uma live muito interessante e quem tiver dúvidas pode ir colocando aí nos comentários que eu vou tentar fazer o possível para ler e passar para a doutora Ana Cristina. Eu só queria que vocês me dissessem se estão ou não me ouvindo, se estão conseguindo me ouvir, que já já a doutora Ana Cristina entrará aí com a gente. Ih, eu acho que travou a minha internet aqui. Raquel, boa noite. Flávia, boa noite. Darcilene, boa noite. Vou esperar um pouquinho que já já a doutora Ana Cristina entra aí com a gente. Deixa eu procurar aqui como é que eu faço isso. Ao vivo é assim, gente. Tô esperando a doutora Ana Cristina aí pra gente poder entrar. Para quem entrou agora, que eu vi que bastante gente entrou depois que eu falei, a gente hoje vai falar sobre o uso adequado do equipamento de proteção individual, que antigamente era restrito ao pessoal aos profissionais da área médica, os demais profissionais que lidavam diretamente em situações de risco, e hoje com a pandemia do Covid-19 acabou se tornando um item de extrema necessidade para todos nós, né? Inclusive no nosso município é obrigatório o uso de máscara, que é um equipamento de proteção individual. E é muito importante, sobretudo, a gente saber como utilizar esse material para que a sua utilização não se transforme também num risco para a gente. Como também é importante a gente saber que tipo de proteção a gente precisa para determinadas atividades, como também quais materiais a gente deve usar e como descartar.
E hoje, para conversar com a gente vai ter a doutora Ana Cristina, que é perita federal, médica perita federal. Ela é médica do trabalho do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador aqui no município de Campos. É especialista em anestesiologia e, além de tudo, coordenadora do programa de controle médico e saúde ocupacional do Grupo Barcelos. E é com ela que a gente vai fazer esse bate-papo. Foi com ela que eu conversei um pouquinho enquanto secretária de Desenvolvimento Humano e Social, até para passar para a nossa equipe como utilizar esses equipamentos, né? E a gente só está aguardando aqui a doutora Ana Cristina para poder a gente começar. E todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar aí que eu vou fazendo para ela ao longo da nossa live. E amanhã também pela OAB a gente na área eleitoral com a doutora Maria Cláudia Bucanieri para falar sobre assistencialismo e pandemia. Doutora Ana Cristina está entrando. Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, doutora Ana Prazer estar Cristina. participando aqui com você dessa noite, para Prazer é poder. meu. Muito Espero que a gente obrigada. sane bastante dúvidas, né? Isso. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu sei que a vida da senhora aí está bem corrida também, né? Por conta dessa É, pandemia, e eu tenho certeza que está sendo bem demandada. Eu sou uma das que demanda bastante. bastante a ajuda da senhora aí, né? Porque antigamente, realmente, os equipamentos de proteção individual era bem restrito ao pessoal da área da saúde, pessoal da área da construção civil, algumas outras áreas. Mas hoje, praticamente, é um item indispensável para todos nós, né? Para quem nunca imaginou sair às ruas de máscara, hoje não se pode sair sem elas, né? E eu estava, um pouquinho antes da senhora entrar, eu estava explicando para o nosso público que está nos assistindo que tão importante quanto o uso do EPI, é importante também saber como usá-lo, né? O que usá-lo, para que usá-lo, quando usá-lo e em que situações usá-lo. Porque eu me lembro bem que numa primeira conversa que nós tivemos, a senhora me explicou que determinados usos poderiam, inclusive, causar mais contaminação do que proteger, Sim, né? Então, com assim, certeza. e eu conversei muito com a senhora na época, inclusive para definir o EPI que deveria ser usado na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, tendo em vista as atividades desenvolvidas pela Secretaria. Então, eu queria que a senhora começasse a falar para a gente justamente sobre esse ponto. Como que a gente usa o EPI, o equipamento de proteção individual, o que deve ser levado em conta quando a gente faz a utilização de um equipamento de desenvolvimento de proteção individual, né? Então, primeiramente, o que deve ser levado em conta, Priscila, é a proximidade com o assistido, né? A gente deve inicialmente manter pelo menos 1 metro de distância de todos os assistidos, né, de todas as pessoas. Infelizmente, a gente é um país caloroso, né? A gente gosta de abraçar, de beijar, para dar conforto, né, às pessoas, mas infelizmente nesse momento não é hora disso. O principal ponto, primeiro, manter distância de 1 metro, né? Se essa distância de 1 metro não for possível, a gente tenha que chegar mais próximo ao acolhido, mais próximo à pessoa, devemos utilizar a máscara cirúrgica. Tá? Quando a gente não chega tão perto assim das pessoas, pode ser usado a máscara comum, a máscara caseira de tecido, sem problema nenhum, desde que devidamente higienizada, né? Então, Posteriormente. considerando uma atividade como a nossa na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, que a gente lida com o público, né, numa situação comum de atendimento, até mesmo no comércio, assim que puder, né, assim que ele puder abrir as portas, até mesmo em supermercados que hoje estão podendo funcionar, também nas farmácias, o principal a levar em conta é o distanciamento, como a senhora falou. Então, se eu consigo fazer um distanciamento de atendimento de 1 metro para a pessoa que será atendida, né, eu posso usar tranquilamente
a máscara de tecido, não é isso? Sim, a máscara caseira. Uma Sim. máscara caseira. Se esse atendimento não puder ser feito respeitando essa distância de 1 metro, se a proximidade for menor, o mais indicado é a máscara cirúrgica, não é isso? Sim, E, exatamente. então, e surge muita confusão, eu vejo as pessoas falando da N95, que é aquela bico de pato azulzinha, né? E Uhum. às vezes as pessoas acham que ela é a mais indicada. Na verdade, a máscara cirúrgica não é essa, é aquela que tem as 3 camadas, não é isso? É, é uma de TNT, de tecido não tecido, né, com 3 camadas. Branca, tem algumas que são azuis por fora e brancas por dentro, mas são aquelas comuns, não são as bico de pato, não. E quando que a gente deve usar bico de pato? Então, a máscara N95, né, que é aquela que é parecida com bico de pato, ela só tem indicação em atendimentos que forem fazer geração de aerossol. O que são aerossóis? É levantamento de partículas, né, líquidas, né? Que são, no caso de intubação orotraqueal, entendeu? No caso de uma parada cardiorrespiratória, que você tenha que fazer massagem cardíaca, que isso levanta aerossol. Paciente que está no respirador, que às vezes o fisioterapeuta tem que fazer a fisioterapia do paciente no respirador, entendeu? Todos esses procedimentos que envolvem diretamente via aérea, procedimentos odontológicos, né? Que são muito importantes, que são é, é, muitos geradores de aerosol. Você vai no dentista com um motorzinho daquele de rotação, por menor que seja, gera partículas. Todos esses procedimentos têm que ter o uso da N95. Então, a N95, na verdade, ela é muito específica, né? A Sim, proteção sim, sim. dela é justamente nesses casos específicos que a senhora está falando. Em situações de atendimentos normais, de atendimentos que não gerem aerossóis, como a senhora falou, não é necessário, porque a gente vê a população em geral, e eu tenho visto isso inclusive na própria secretaria mesmo, e na própria população, não, eu quero a N95, porque a N95 protege mais. E, na verdade, não é bem assim, né? Depende daquilo que você vai lhe dar para você ter a proteção necessária. Não é Necessário. isso? Não, realmente, a N95 ela tem realmente um maior poder de proteção, entendeu? Por isso que ela é utilizada nesses procedimentos. Só que o que acontece? Ela é uma máscara que incomoda, entendeu? O próprio uso dela incomoda. A gente vê fotos de profissionais da saúde de outros países que ficam com a marca da máscara no rosto, né? Machuca, entendeu? Então, ela realmente deve ser usada para esses procedimentos específicos. Até porque se a gente começar a usar N95 indiscriminadamente para todo mundo, daqui a pouco quem precisa realmente usar não vai ter, Esse entendeu? é um Porque vai ponto acabar no importante. mercado. Esse Exatamente. esse é um ponto importante, que seria o próximo que eu ia tocar, porque muitas vezes a população, por achar que ela protege mais, acaba descartando a máscara cirúrgica, uma máscara de tecido, e na verdade elas protegem na medida que devem proteger e não desabastece os locais que realmente necessitam da N95. Então, existe uma questão também da gente tentar conscientizar nesse sentido, para que as pessoas entendam que elas, na verdade, a melhor proteção é o distanciamento, né? É o que a senhora falou desde o início. Quanto mais Não, na, distante, ver- melhor. então, na verdade, isso uma das melhores coisas, né? Na verdade, a melhor proteção para o coronavírus é a adequada lavagem das mãos. Entendeu? Muito A bom. pessoa que lava as mãos de uma forma correta, que quando precisa usar o álcool em gel, usa de uma forma correta também, tem muito menos chances de se contaminar do que as outras demais pessoas. Entendeu? Então, Na verdade, pode falar, então, desculpa. com relação a esse negócio de lavar lavadamente as mãos, a gente está aprendendo isso agora, né? Coisa que a gente já deveria saber a, desde que nasce, né? Deveria ser Desde um pequenininho, de hábito comum, criancinha. né? Um hábito rotineiro, Exatamente. né? Um hábito rotineiro, entendeu? Ou em alguma E, superfície
pode potencialmente estar contaminada, tem que lavar a mão. Sempre está lavando a mão. Botou a mão em dinheiro, tem que lavar a mão. Botou a mão numa maçaneta, tem que lavar a mão. E por aí vai. Vamos lavar a mão 60 vezes ao dia. Mas vamos Mas lavar a mão, né? vamos lavar a mão, com É outra certeza. coisa que eu ia tocar com a senhora, a lavagem das mãos e o uso da álcool em gel. Porque a gente viu que logo assim que começou a pandemia, começou aquela corrida desenfreada para a compra de álcool em gel e álcool a 70%. E isso acabou esgotando. Muitas pessoas acabaram ficando sem possibilidade até mesmo de adquirir esse material, porque todo mundo quis estocar, né? E é comum, a pessoa acaba ficando com tanto medo que estoca. E eu já percebi que as pessoas preferem o uso do álcool em gel à lavagem das mãos. E pelo que eu já li bastante, mais eficaz que o álcool em gel é a lavagem das mãos, a lavagem Lavagem, correta. Não é isso? E exatamente. o álcool em gel é o uso paliativo quando você não tem a possibilidade de fazer a lavagem das mãos com água e sabão, né? Não é isso? Exatamente. O álcool em gel seria alguma coisa para a gente ter quando a gente sai de casa, vai ao banco, vai fazer algum tipo de procedimento assim, para você, que você não tem em mãos um lavabo, um sabão adequado, você usa o álcool em gel, mas das mãos. É isso, é exatamente isso. O mais importante é a lavagem das mãos, a lavagem correta. E existem vários vídeos, inclusive, explicando como lavar a mão, né? O dorso, o Sim, punho, as unhas, né? Através de movimentos rotatórios na palma da mão, entre os dedos, polegar, entre os não é isso? dedos, os punhos. Isso. E uma coisa que a gente tem também que ter bastante em mente agora, que nós mulheres, né, somos um pouquinho mais vaidosas, mas então a gente tem que manter as unhas curtas, tá? Sempre curtas. E, de preferência, sem esmalte. Jesus, isso daí é complicado, porque a gente realmente é bem vaidosa e manter as E a unhas gente, né, e a gente curtas está vindo de ainda uma vai. moda de unha de porcelana, né? De É, unha de não sei o pois quê, é. aquelas unhas imensas, né? Isso daí Ainda realmente agora usar está sendo. curta já ainda vai. Agora, sem esmalte, aí já começa a complicar para todo mundo. Mas se tem que ser Não, é assim o para se ideal, né? Claro, proteger, né? É, sim, quem isso quer se, daí a gente se quem quer se proteger. A gente está proteger, falando de ideal, né? Mas, sim. E deixa eu perguntar outra coisa para a senhora. Eu tenho uma pergunta aqui de uma enfermeira, Charlene, que ela pergunta assim, ó, quando usar o Júpiter e quando usar o capote de gramatura 40? então, o que que acontece? A prefeitura agora, ela lançou como se diz? Como se fosse uma orientação de uso de equipamento de proteção individual, né? Na verdade, agora, as gramaturas mais grossas, né, 40, 60, 80, que são os chamados aventais impermeáveis, né, eles só têm indicação para procedimentos que gerem aerossóis em alguns locais dos hospitais. Entendeu? Antigamente era para todos os pacientes que faziam todos os procedimentos que gerassem aerossol. No centro cirúrgico, no laboratório e para transporte de paciente COVID positivo. Nos demais postos, pode-se usar o avental comum, daquele sem ser impermeável, que é Entendi. o branquinho. Deixa outra coisa que eu queria perguntar para a senhora, até fugindo um pouquinho do pessoal que trabalha na assistência, até porque a gente, com todas as informações que a senhora nos prestou, a senhora inclusive gravou 2 vídeos para a gente explicando como fazer o uso do material, a gente passou para a nossa equipe, para que a nossa equipe conseguisse entender a importância do uso do EPI, a necessidade do EPI correto, né? E a segurança de trabalhar da maneira correta, né? Porque às vezes, muitas vezes eu fui demandada na secretaria e vejo que as pessoas em casa estão fazendo isso também, ao sair ou até mesmo dentro de casa, usando luvas, né?
Chegou para mim a solicitação da equipe, por exemplo, de uso de luvas para atendimento com, atendimento ao usuário dentro de um CRAS, por exemplo, que é o equipamento da assistência social, onde você recebe o usuário para uma escuta, para preenchimento de formulário. Na verdade, você não tem nenhum contato físico com aquele usuário. Você atende, como no consultório médico, por exemplo, onde você, antes de você fazer uma consulta, é, no momento de uma anamnese, né? Que você está anotando, que você está pegando o formulário, enfim, e e me solicitaram o uso de luvas, isso me causou uma dúvida enorme. Então, essa Uhum. dúvida eu passei para a senhora me deu uma explicação perfeita, eu passei para a equipe se sentiu muito mais segura. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o uso de luvas sem estar no ambiente hospitalar ou no ambiente que tenha foco de contaminação. Então, o uso de luvas, né, em ambientes não hospitalares, na verdade, ele é proscrito. Por quê? A luva ela te dá uma falsa sensação de segurança. Então, você coloca a luva e você acha que está imune ao coronavírus, às bactérias, a todos os outros problemas. E principalmente no atendimento, né? Você atende uma pessoa, você pega o documento da pessoa, vocês mexem muito com papel, com muita documentação. Você pega o documento da pessoa com uma luva, aí vai, olha, escreve alguma coisa no documento, devolve para essa pessoa, e pega o documento de uma outra pessoa com essa mesma luva. Na verdade, você vai estar propagando o vírus, né? É uma forma, para mim, de aumento de propagação, porque você não vai se dar o trabalho de lavar as mãos a cada atendimento. Por estar achando que está seguro com a luva, que está se protegendo com a luva. Mas a verdade é que você está Exatamente. Eu estou me protegendo, mas eu não estou protegendo o os outro. outros, os demais, Exato. o Então, outro. porque na Isso. verdade esse é o nosso papel, né? Não só nos proteger, mas também proteger o Sim, outro. E impedir a propagação do vírus, né? E eu tenho impedir a outra. propagação da doença. Eu tive uma pergunta hoje cedo que me mandaram, quando souberam que a gente ia fazer essa live, e me perguntaram o seguinte: a questão das faxineiras, né? Quando chega a casa para fazer a limpeza, tem pessoas que realmente precisam, que já estão mais idosas ou que estão com algum problema e não podem fazer sozinha a limpeza, ou pede ajuda ou de um conhecido para fazer a limpeza. O que tem sido feito quando essas pessoas vêm da rua, o medo delas trazerem um tipo de vírus, essas pessoas fazem com que elas usem o avental, né? Que a gente chama de avental, mas ele é todo coberto, né? De manga, aquela coisa de TNT, aí coloca a máscara, a luva, a face shield, que é aquela máscara que cobre a face, né? Eu não sei bem como fala na linguagem médica de vocês, mas esse procedimento é um procedimento correto? Ou é um procedimento que também não seria o mais adequado? Não seria, até mesmo nos próprios pronto-socorros, né? No próprio atendimento ambulatorial, isso não está sendo feito, entendeu? O que está preconizado para o pessoal dos serviços gerais é aquela luva de látex, né? Amarela e máscara cirúrgica. Caso aconteça desse profissional for lavar alguma enfermaria, Covid, que tenha confirmação de Covid, aí sim, vai usar o avental, óculos, a máscara cirúrgica a bota e luva de cano longo. Agora, para serviço doméstico, não tem necessidade. Entendeu? O que pode ser feito é essa pessoa, assim como a gente também faz, né? Deixar o calçado do lado de fora, não entrar com o calçado, ter um outro calçado dentro da casa para que ela possa utilizar esse calçado na lavagem, na faxina, né? E utilizar máscara de tecido comum, entendeu? E E lavar as atentar mãos, sempre né? para a lavagem das mãos. Então, porque Exatamente. assim, às vezes eu ouvi isso, né? É, Me disseram assim, não, mas eu me sinto mais seguro quando a pessoa vem à minha casa e ela vai
troca de roupa, né, dentro de um cômodo que fique fora da casa ou um cômodo isolado, né? Troque toda a roupa, mas que se para a mente toda. Coloque o avental, coloque a face shield, coloque não sei o quê, coloque. Aí eu falei assim, gente, mas isso eu não acho isso como necessário, não. Mas como eu vou fazer a live, eu vou inclusive perguntar. Não, isso daí é um exagero, entendeu? As pessoas estão em pânico, né, na verdade. Isso daí não tem nenhum cabimento, um tipo de coisa dessa. Entendi. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem uma das pessoas que nos assiste perguntou o seguinte: o que a senhora acha do uso da Face Shield, a máscara de face, né? É aquela que é um acrílico na face. Eu estou falando assim porque eu estou vendo que tem muita gente entrando que não conhece. Às vezes a gente fala EPI, a pessoa não sabe nem o que é EPI, né? Então, por isso que eu estou, muitas vezes eu estou falando, aquela máscara que cobre o rosto todo, de acrílico, para que quem não é muito comum a essa linguagem consiga nos entender. Aí ela perguntou o seguinte: esse tipo de máscara, o que a senhora acha do uso dessa máscara da população em geral? Sem nenhum cabimento, até porque também a máscara, ela é como se fosse um escudo, né? Mas ela é vazada embaixo. Você está respirando o ar ambiente, entendeu? Se próximo com Covid, que esteja soltando, liberando gotículas de Covid, você vai respirar do mesmo jeito, entendeu? A Face Shield, na verdade, ela tem a utilização quando a gente vai fazer procedimentos que gerem aerosóis, para justamente o aerosol não vir direto no nosso olho, no nosso rosto, entendeu? Mas a gente usa a máscara por baixo da Face Shield. Nunca Face Shield sozinha. Então, para a população em geral, andar nas ruas, para ir ao supermercado ou fazer limpeza doméstica, de maneira alguma a Face Shield seria uma máscara recomendada. Não, de jeito nenhum. Não é recomendada, Inclusive, né? Não é recomendado. Inclusive, é o que eu bato na tecla da falta do equipamento de proteção individual. Se as pessoas ficarem usando equipamento de proteção individual da forma incorreta, vai faltar no mercado, como está faltando no mundo inteiro, entendeu? Daqui a pouco começa a faltar para os nossos profissionais de saúde. E aí que está o problema, né? Porque aí a gente não consegue proteger quem tem que cuidar de fato da gente. Não é Exatamente. isso? Exatamente. O Lucas Pérez, ele fez a seguinte pergunta: a proteção dos pés é importante? Se formos ao mercado, por exemplo, melhor que use sapato fechado? Não tem ligação, porque é um vírus respiratório, ele entra pelo nariz ou normalmente pela mão, né? Onde você bota a mão em algum lugar contaminado e acaba levando a mão até os olhos, a boca, o nariz, entendeu? Com relação ao pé, desde que ele lave o pé quando chegar em casa, não tem problema nenhum, não. Mas tem que lavar o pé antes de entrar dentro de casa. Entendeu? Nós estamos isso, ó. A Paty aí acabou de falar no nosso chat que está com dificuldade de comprar equipamentos de proteção individual. Isso é uma dificuldade geral. A gente também está com essa dificuldade. Justamente por isso, porque está faltando no mercado e agora os próprios fornecedores estão priorizando a venda para o profissional da área de saúde, justamente porque a população em geral está fazendo uso dos equipamentos como se estivesse dentro de um centro cirúrgico, então, né, dentro de um centro de alta contaminação. Então, eu quis muito conversar com a senhora sobre isso, inclusive para que as pessoas tivessem acesso, para que a gente pudesse tirar essas dúvidas, né? E aí eu tenho outra dúvida aqui, que é da Cíntia, e ela pergunta, e eu já sei até a resposta da senhora: o uso de acessórios como brincos, anéis, colares, podem representar algum risco? Com certeza. Brincos, só em casa. Eita, Por quê? Só em casa fazendo live, porque pode carregar vírus, entendeu? Por exemplo, eu estou usando a minha aliança. Aí eu vou à rua, vou no supermercado, peguei um monte de coisa, encostei a mão em um monte de coisa. Estou com meu álcool em gel, vou passar o álcool em gel. Só que eu não vou passar o álcool em gel dentro da minha aliança. Dentro da aliança, se tiver um vírus,
eu vou levar Vai ele para pegar. casa. Vai pegar, entendeu? Os brincos também, entendeu? Então, todo o equipamento, todo acessório que possível, não deve momento. Na rua, em Aliás, casa. E na casa, quando a gente está fazendo live, ou como eu estou agora com a senhora aqui, que eu botei agora também, porque eu já sabia que eu ia fazer essa não, pergunta, Priscila, mas eles fizeram antes, né? tem uma coisa muito interessante também, é o uso de maquiagem, né? Sim. Que atualmente também a gente tá proscrito o uso de maquiagem junto com a máscara, né? Porque ela suja a máscara, ela aumenta, diminui a durabilidade das máscaras. Então, sempre Quando também a senhora fala proscrito, é que não é indicado, não é isso? é que não é indicado. É só o pessoal entender. Tem outra aqui, ó. É, Qual o risco de contaminação durante a desparamentação do ambiente hospitalar? Boa, Charlene, essa seria minha próxima pergunta também, porque o que eu tenho lido muito é que a maioria das pessoas que se contaminam, principalmente os profissionais de saúde, a contaminação muitas vezes ocorre na hora do descarte ou na hora da retirada da paramentação usada naquele momento de atendimento COVID, né? Então, essa seria uma outra sim. pergunta que eu iria fazer. Isso daí ocorre, na maioria das vezes, realmente, de contaminação de profissional de saúde, se dá na desparamentação. Porque o que acontece? É um pouco demorado. Vamos supor que eu estou toda paramentada. Estou com a Face Shield, estou com minha N95, estou de gorro, estou com o avental e de luvas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é retirar as luvas. Tirei uma luva, a outra luva eu vou tirar por... Eu, em hipótese alguma, eu posso colocar a mão na parte externa que está contaminada. Eu vou tirar pelo avesso. Também vou tirar o capote pelo avesso. Desamarrei o capote, vou puxar e vou tirar ele pelo avesso, para não encostar a mão na parte potenciada. Tirei a luva, tirei o capote, eu vou ter que lavar as minhas mãos com água e sabão antes de levar a mão ao rosto. Lavei a mão com água e sabão. Vou tirar o óculos ou a face shield e o gorro. Eu ainda estou com a máscara. Eu vou lavar a mão de novo para poder tirar a máscara. Então, a gente tem que lavar a mão para fazer uma correta desparramentação. Isso, na maioria das vezes, não ocorre. Entendeu? Na maioria das vezes, a pessoa vai tirando e E aí acaba a contaminação acaba se acontecendo contaminando. nesse momento, né? E foi bom a senhora falar sobre a questão da máscara, porque assim, eu estou até com uma aqui do lado, até para mostrar. A máscara de tecido, ó, caseira, né? Bico de pato. Sim. E aí, o que acontece? Quando a gente vai usar a máscara, eu tenho visto que muita gente não sabe usar a máscara, nem a máscara de tecido, até as pessoas, o público em geral, porque a gente não está acostumado com isso, né? É muito novo para a gente. Ninguém nunca foi educado a usar equipamento de proteção individual para sair na rua, né? Eu até acredito que a área médica, o pessoal da enfermagem, enfim, tem um treinamento para isso, até mesmo em nível de academia, nível de faculdade, mas a gente não tem, né? A minha formação como advogada, nunca ninguém me ensinou a usar um EPI na vida, porque eu nunca precisei. Então, a gente vê o uso incorreto muitas vezes. A gente sabe que a gente tem que pegar dessa forma, não é isso? Para botar, Exatamente. ela vestir ela assim e assim, não é isso? Ou eu Isso. estou fazendo isso? Exatamente. E na hora de tirar, da mesma forma, não é isso? Exatamente. Na hora de uma forma, nunca A mesma, tocar na face externa da máscara. exatamente, é o que eu ia Até falar mesmo, agora. até mesmo quando a máscara está incomodando. Que máscara às vezes incomoda, né? Você começa a coçar o nariz, começa a mexer na máscara. Tem que lavar a mão primeiro para ajustar a máscara. Sim, e a outra coisa que eu queria perguntar, porque muitas vezes quando a gente tá com a máscara e ela começa a incomodar, a primeira coisa que a gente faz é isso aqui, ó. Isso aqui, Exatamente. não é? E isso aqui é o suficiente. Porque depois que a senhora me explicou, eu dei uma aula em casa, né? Eu me senti a pessoa que sabe usar o EPI. E eu me lembro que em casa eu falei, inclusive para os meus filhos, que não estão nem saindo de casa, mas que eu estou pedindo para usar
né, a máscara de vez em quando para se precisar ir ao médico, alguma coisa, ter como usar. Tem filho de 14 anos, então já está na fase de usar. E eu tenho dito, gente, nunca põe a mão na frente, nessa superfície da frente, porque se você bota para proteger, é essa superfície que tem contato com o vírus. Então, a partir do momento que você põe a mão na superfície, você contaminou sua mão. Se você não lavar a mão imediatamente, antes de tocar outro objeto, antes de trocar a máscara, ou antes de colocar a mão no seu rosto, e eu tenho visto que as pessoas põem a mão aqui e a mão no olho ao mesmo tempo, e pronto, Ou você pode também tá com a máscara limpa e tá com a mão suja. Quando você bota a mão na máscara, você contamina a sua máscara. Sim, exatamente. E em relação à máscara de tecido, doutora Ana Cristina, quanto tempo a gente pode usar uma máscara de tecido? É assim, quanto tempo eu devo trocar uma máscara de tecido? Em média, até 4 horas. Entendeu? Em média. Ou quando ela ficar úmida, porque ela vai ficar úmida por conta da nossa respiração, né? A gente, quando respira, gera umidade. Então, quando a máscara ficar úmida, a gente troca. Entendeu? Desde que devidamente cuidada, desde que você não contaminou a máscara, toda essa como se Cuidado diz? para. Esse cuidado, Na verdade, toda exatamente. essa disciplina que a gente não tem, né? Vamos ser reais que nós não temos essa disciplina. E, Exatamente. É muito comum a gente ver a pessoa com a máscara no queixo, com. nossa senhora, quando eu vejo isso, eu já fico nervosa. Oh, meu Deus do céu, já contaminou tudo, já Ou tá botou. de máscara, tá com o telefone colado na máscara, contaminando a máscara. Outra superfície que pode estar contaminada é o telefone. Como Exato. proteger? Então, o ideal é que seja feita a sanitização dele com álcool a 70%. Entendeu? Sempre, Eu né? recomendo álcool a 70% líquido, porque o álcool a 70% ele gera resíduos, né? Ele cria grumos. Entendeu? Pode Você pode danificar o passar um aparelho. pano com álcool a 70% líquido, exatamente. E outra coisa que eu queria perguntar assim, ó, por exemplo, eu saio agora da minha casa, uso a máscara para ir a um determinar uma farmácia, por exemplo, que é quando a gente, os locais que a gente mais está indo hoje em dia, farmácia e supermercado, né? Quando eu faço isso, eu uso a máscara. No meu retorno, ao chegar a casa, como que eu faço? Eu primeiro lavo as mãos para tirar a máscara, eu tiro a máscara e depois eu lavo as mãos. Como que eu devo proceder com o descarte dessa máscara que eu usei na rua ao ir ao supermercado ou ao ir a uma farmácia? Então, se for a máscara de tecido, você vai chegar a casa, né? Vai tirar a máscara, já vai deixar no local onde você vai lavá-la, né? Vai lavar suas mãos, aí você vai lavar seu tecido, entendeu? Como que se lava a máscara de tecido? O ideal é que ela fique de molho em água com água sanitária, é 1 litro de água comum com 2 colheres de sopa de água sanitária, por pelo menos 20 minutos. Depois disso, lava com água e sabão, enxágua e coloca para secar, entendeu? Mas esse cuidado a gente tem que ter com a máscara de tecido, entendeu? A máscara cirúrgica, ela vai ser descartada, tá mais porque ela é descartável, né? Ela não pode ser O importante é reutilizada. sempre, quando tirar a máscara, lavar bem as mãos, não é isso? As mãos. Exatamente. E estão pedindo aqui para a senhora falar um pouquinho sobre o uso da ecobag em substituição à bolsa comum. Quando vai ao supermercado, né, aquela sacola. Porque agora não usa mais aquela sacola plástica, né? A gente tem aquela É. ecobag que a gente leva. Então, sobre o uso Uhum. disso. Mas eu acredito que a senhora tenha falado a mesma coisa, sanitarização, a limpeza, não é isso? Exatamente. Tem que sanitizar tanto a sacola quanto os produtos que a gente compra, né? Na verdade, antigamente, antes dessa pandemia, a gente comprava, chegava em casa e jogava tudo dentro do armário. Agora a gente já não pode mais fazer desse jeito. A gente tem que comprar, sanitizar as embalagens, guardar, deixar os legumes, olho na água sanitária por um tempo, entendeu? Para depois guardar. É todo um Entendi. cuidado
Que é uma mudança extra, né? cultural, né, na verdade. Essa questão é muito importante, porque às vezes a gente vai ao mercado, né, para fazer uma determinada compra, né? A gente compra lá o nosso arroz, feijão, e geralmente chegava em casa e já fazia o armazenamento em despensa, ou no armário, ou no local. Hoje em dia já não dá para fazer isso. Primeiro você tem que limpar a embalagem para depois guardar, né? Para E depois lembrar que guardar. você está limpando um material que pode ter algum vírus, que você também precisa lavar sua mão da maneira correta para que não haja, para que você não tenha feito a Você não limpeza se daquele objeto contamina, e né? mais se contamine, né? Tem uma pessoa que perguntou a respeito do cabelo, né? Tem muita discussão sobre a lavagem do cabelo, se pega vírus no cabelo, se é bom usar o cabelo preso, cabelo solto. Então, o ideal é que o cabelo seja preso, entendeu? Você use o cabelo preso, entendeu? E lave a maior quantidade de vezes possível, de acordo com cada tipo de cabelo, entendeu? Você também não vai obrigar a pessoa a lavar o cabelo todos os dias, porque não vai dar nem tempo de secar o cabelo, dependendo da grossura do fio, né? Nem seca, né? Mas quanto mais você puder lavar, melhor. Sim. E em relação a óculos, eu estou vendo que a senhora usa óculos, eu também uso, né? Para a live eu resolvi não usar, até por uma questão de me sentir Eu melhor não sem ele, enxergo. me sentir um pouquinho melhor sem ele, mas eu estava fazendo a limpeza do meu óculos o tempo todo eu já faço com o sabão neutro, né, que é o mais indicado para você limpar o óculos, até para não arranhar a lente. Mas eu também estava usando álcool direto na lente. E aí me informaram o seguinte: olha, não faz isso não, porque você está estragando a lente do seu óculos. E aí eu quero saber da senhora, não sobre estragar a lente do óculos, mas eu estaria mais protegida ou só a água e o sabão já é o suficiente? Eu acho que água e sabão já é o suficiente, não precisa lavar, entendeu? Todos os artigos que a gente puder lavar com água e sabão, de utensílios normais, né, já é o ideal. Entendi. Teve uma pessoa que Pena que o perguntou celular a aqui, gente não pode lavar com água e sabão, senão pois também eu ia é, deixar né? lavar com água e sabão. Pode. Quem, Tem uma pessoa quem que tem telefone perguntou. à prova d'água pode. Exatamente. Tem uma pessoa que perguntou aqui se pode deixar a máscara ferver a máscara ao invés de deixar de molho com água sanitária e água, né? Como a senhora falou. Também pode ser uma maneira de desinfectar a máscara. Passar a Pode se máscara com ferver. ferro quente também pode, não pode? Após também é uma forma, ou não? Pode. Sim, sim. Porque A gente tem feito isso também. eu costumo lavar, Lava e botar de depois molho e passa. depois passo com ferro bem quente Bem para quente, garantir que ela exatamente. está bem limpinha. Né? Eu vi que de Exatamente. novo perguntaram aí, talvez a pessoa não tenha estado na hora que a senhora respondeu, o, a quantidade, o tempo necessário que se pode usar uma máscara de tecido, e a senhora já falou, que é até 4 horas, né? Desde que a máscara não esteja umedecida. Eu confesso que eu não consigo ficar 1 hora com a mesma máscara, porque quando a gente começa a falar, começa a ficar molhada e começa a me incomodar muito. Então, eu troco de máscara o tempo todo, né? E aí, aí a pergunta minha, né, mesmo, porque assim, quando a gente está na rua, quando a gente está trabalhando, e muitas pessoas podem estar em casa e outras não podem, né? Como é o meu caso e acredito que o seu caso também, da senhora também, né? E Sim, a gente sim. está na linha de frente, então a gente não tem como estar em casa. A gente não pode fazer isolamento social, a gente tem que estar na rua até para proteger as pessoas. Então, quando eu vou para a rua e como eu consigo fazer esse distanciamento de 1 metro entre uma pessoa e outra quando eu estou em atendimento, eu uso a máscara de tecido e eu troco muito. Por que que eu troco muito? Porque realmente ela umedece e acaba me incomodando demais. E eu costumo ter na minha bolsa 2 bolsinhas de plástico, né? Uma com máscaras limpinhas e outra com máscaras sujinhas. Porque não. Até para armazenar, para lavar, porque no meu local de trabalho eu não tenho como chegar, descartar e colocar de molho, né?
Então, eu acho interessante que as pessoas tenham também ao seu alcance, quando sair, se for trocar, um saquinho, alguma coisa, para que possa armazenar a máscara que não esteja limpa, para que quando chegar, lavar. Isso eu acho que seria o mais correto, ou não? Sim, com certeza. Inclusive, essa é a orientação, de você ter sempre duas sacolinhas, uma com máscaras limpas e a outra com máscaras sujas. E nunca trocar, entendeu? Porque corre o risco de você acabar pegando a última máscara, vamos supor, que você vai pegar que está limpa, você pode colocar no saquinho de máscara suja. Chegou em casa, vai lá, pega do saquinho que estão sujas, vai lavar, aí você acaba trocando o saco, coloca limpa no saquinho que veio a máscara suja de ontem. Entendeu? Você acaba contaminando as máscaras que teoricamente estariam limpas. Entendeu? O ideal é que É, tenha uma diferenciação entre as é, sacolinhas. a minha, inclusive, tem que ser limpinhas e sujinhas, justamente para não correr esse risco. Porque como a gente está muito Exatamente. na rua, a gente acaba tendo que ter um cuidado maior, né? Até porque para que a gente proteja as pessoas que a gente está lidando, não é? Deixa eu fazer outra pergunta para a senhora aqui, que foi feita pela Marcele. Qual é a Marcele, que é bióloga? Qual a melhor orientação no caso de crianças de 2 anos que não aceitam usar máscaras? Então, na verdade, o que acontece? Crianças, na verdade, só podem utilizar máscaras a partir de 2 anos de idade. Antes de 2 anos de idade, não deve utilizar máscara. E se a criança não aceitar utilizar a máscara, é melhor nem forçar. Por quê? Porque a criança vai acabar contaminando a máscara. Ela vai botar a mão na máscara, ela vai botar a mão no chão, na parede, nas coisas, e vai acabar botando a mão na máscara. Então, o ideal Entendi. É, é que se converse com a criança e tente convencê-la, não obrigá-la. e só sair se necessário, né? Porque se não for necessário, é melhor ficar com a criança em Exatamente, casa. exatamente. A Cíntia pergunta assim, ó, todas as vezes que chega em casa, lavo o cabelo com sabão de coco antes de lavar com shampoo, pois tem informação de que shampoo não mata o vírus. Procede? Essa eu nunca tinha ouvido, não, Não, primeira vez. Eu nunca ouvi isso, não. não Não procede. procede. Não. Ó, a Cris Landim pergunta assim, ó, é realmente necessário lavar a roupa e cabelo quando chegamos em casa ou é exagero? Não, não cheguei a ouvir, cortou a Cortou? Então pergunta. vamos lá. A Cris Landim fez a seguinte pergunta: é realmente necessário lavar a roupa e o cabelo quando chegamos em casa ou é exagero? O ideal é que quando a gente chega em casa, a gente tome banho, troque a roupa, entendeu? Não fique circulando com essa roupa que a gente foi à rua, porque a roupa pode estar contaminada e a gente ficar disseminando contaminação dentro de casa. Agora, com relação ao cabelo, é aquela coisa que eu tinha te falado. Se possível, lava. Se não for possível, sempre o cabelo preso. Entendi. E agora deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, até para orientação das pessoas mesmo. A proteção, ela vem individual, né? O uso do equipamento de proteção individual, mas ela também tem que ser feita nos locais, né? E como fazer a limpeza de determinados locais? Eu estou perguntando, eu já sei a resposta, porque a senhora já conversou isso comigo, né? Como deve ser feita a limpeza, até mesmo de pessoas que está com um familiar em casa com suspeita ou com a possibilidade de estar com a Covid, né? E a gente sabe que em alguns casos, mesmo estando positivo, o isolamento domiciliar é o mais indicado, né? E como fazer Uhum. a limpeza desse local, como lidar com essa pessoa dentro de casa? Então, Priscila, olha só, uma coisa diferente da outra. Para a gente limpar ambientes, primeiro a gente vai fazer a vaca úmida, nunca usar vassoura, porque vassoura levanta o vírus, né? Então, vai passar um pano úmido, varredura úmida, para depois fazer a sanitização, entendeu? Vai lavar com água e sabão, com pano úmido, e depois passar a água sanitária para poder fazer a sanitização.
sempre de cima para baixo, de dentro para fora. Começar pelas paredes, bancadas, chão. E sempre do interior do cômodo para a porta. Nunca ficar esfregando o pano de um lado para o outro. Vai até lá dentro, puxa. Volta lá, puxa de novo. Sempre é feito assim. Com relação ao pessoal que está em isolamento domiciliar, o recomendado é que a própria pessoa que está em isolamento domiciliar, que ela mesma seja responsável pela higienização de seus utensílios. Roupa de cama, a própria roupa, talheres, copo, garfo, prato, essas coisas assim. Para quê? Para não expor outra pessoa da família para ter que fazer esse serviço. A menos que essa pessoa seja incapaz. Se for uma criança, se for uma pessoa idosa acamada, que não consegue fazer esse tipo de coisa, aí a outra pessoa da família vai ter que fazer, também usando luva e usando máscara, entendeu? Mas se a pessoa puder fazer, a própria pessoa tem que fazer a higienização do seu lugar, do seu recinto que está de isolamento, né? Eu fiz essa pergunta porque a gente tem visto que muita gente está sendo tratada em casa. E fica a Sim. dúvida, não só para quem está sendo tratado em casa, mas para as pessoas que convivem com essa pessoa dentro de casa, né? Como que a gente, essa convivência com uma pessoa que testou positivo já é uma convivência que traz muito medo, né? Medo nos dois sentidos, medo de perder aquela pessoa que testou positivo, né? Porque você já vai imaginando o pior cenário, como a senhora disse, a população está em pânico porque é uma doença nova, é um vírus novo, uma propagação muito rápida, né? Medidas que a gente vê os números crescendo todos os dias, tanto os números de novos casos como os números de óbito, e Uhum. é praticamente impossível não sentir medo, principalmente quando você tem uma pessoa que do seu convívio familiar, que mora com você, que esteja testado positivo, né? E além disso, essa pessoa testou positivo, você também tem o medo de ser um portador do vírus também, porque você está em contato com essa pessoa. Então, como que essas pessoas que estão naquele mesmo ambiente, né, na mesma casa, porque a gente tem que pensar em ambientes em que eu posso ter um isolamento só para aquela pessoa, e eu tenho que pensar em ambientes que eu não posso ter um isolamento só para aquela pessoa. Né? A gente Exatamente. tem locais que a pessoa mora, né, apenas um cômodo, tem apenas um cômodo da casa. Tem, então eu tenho uma situação ali complicada. Essa situação, como proceder no caso como esse, e também como proceder no caso em que eu posso ter um isolamento, tenho 2 quartos, então a pessoa que está Então, com, né, com no vírus caso que você ficar naquele quarto. no caso que você possa ter o isolamento, a pessoa tem que ficar isolada no quarto, com a porta fechada e a janela aberta. Quando ela for utilizar as áreas comuns da casa, ela tem que estar utilizando máscara e tem que permanecer a 2 metros de distância de todas as demais pessoas. Não pode simplesmente sentar no sofá para assistir televisão junto com o filho. Entendeu? Agora, sabemos que o nosso país é um país economicamente desfavorecido, né? Que falou, existem famílias que moram em, entendeu? O ideal é que essa pessoa contaminada use máscara o tempo inteiro. E, se possível, manter distância de 2 metros das demais pessoas. Entendeu? Se possível, né? Entendi. Mas Então, o uso de uma coisa máscara importante hoje é o mais eficaz. é o mais eficaz. Exatamente. Nesses ambientes onde não é possível a pessoa ter o seu próprio banheiro, por exemplo, toda vez que essa pessoa for utilizar o banheiro, ela tem que sanitizar o banheiro todo, parede, pia e chão, e vaso sanitário, com água sanitária. A própria pessoa tem que fazer, toda vez que usar o banheiro, justamente para desinfetar o banheiro, para que as outras pessoas da família possam utilizar. Entendi. E outra pergunta que eu queria fazer para a senhora, voltando um pouquinho na Face Steel,
eu tenho visto muita gente usando, quando eu vou ao supermercado, eu vejo as pessoas usando, né? Por ela ser aquela máscara que cobre mais um pouquinho, eu até tinha uma por aqui, mas eu não sei onde está. Eu vejo essas pessoas usando essa máscara na rua e muitas vezes eu acredito que essas pessoas não conseguem como fazer a limpeza dessa máscara. Então, essas pessoas que estão optando por usar, apesar de não ser indicado, como fazer a limpeza dessa máscara? Porque não adianta você ter uma máscara que você pode reutilizar, chegar em casa, passar álcool e achar que ela está limpa. Ela não está limpa. É água e sabão, como sempre. Primeira coisa, água e sabão. Depois, sanitizar com álcool a 70% líquido. Tá? Ou até Ah, mesmo a própria água sanitária. Mas tem que sanitizar também. não basta usar, tirar e guardar. Tem que tirar, sanitizar antes de usar. Na Sanitizar, parte de fora e de dentro também, não é isso? de, principalmente a parte de dentro, que é onde você está respirando. Quer dizer, tem que sanitizar a máscara inteira, entendeu? Entendi. Doutora Ana Cristina, quero muito te agradecer, agradecer demais esses esclarecimentos. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo. Eu não sei se a senhora tem mais alguma coisa para falar, para dar de recado para a população em geral, porque o objetivo hoje foi não só falar do uso do equipamento de proteção individual para os profissionais da assistência social, né, que é a secretaria a qual eu estou à frente neste momento, né? Até porque eles já estão orientados, nós já orientamos, inclusive por meio dos vídeos que a senhora pôde me mandar, e a gente fez esse trabalho, mas para a população em geral, porque muitas vezes a gente vê realmente que as pessoas, pelo medo e o excesso, né, acabam se pondo mais em risco do que se protegendo, e pondo mais em risco as outras pessoas também. Então, eu estava muito angustiada com isso. Falei, gente, vou tentar ver se consigo uma brechinha na agenda da doutora Ana Cristina para que pudesse fazer isso, levar para a população essas informações, para que as pessoas possam conhecer, de fato, o que realmente as protege. Exatamente. Então, eu gostaria que as pessoas, né, que estão assistindo, fiquem tranquilas, sabe? A gente está numa pandemia, entendeu? Isso daí uma hora vai passar, a gente tem perdido muitas pessoas, né? Mas que a melhor prevenção de todas é a boa lavagem das mãos e o distanciamento social, entendeu? Doutora Ana Cristina, mais uma vez, muito obrigada mesmo, muito obrigada pelo ter aceito o Nada, que convite, isso. muito obrigada pela ajuda enorme que a senhora tem me dado na secretaria, na orientação dos nossos profissionais, da nossa equipe, para que a gente possa se proteger e dizer para a senhora que eu vou continuar sempre perturbando, tá bom? Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a todos que nos assistem, as pessoas que estão aí. Vou tentar salvar a live agora, para que essas pessoas possam, caso queiram depois, né, tirar alguma dúvida, fazer algum esclarecimento. Quem tiver dúvida também, pode me mandar pelo direct, que aí eu peço à doutora Ana Cristina para responder para gente. Tá bom, doutora? Muito Tranquilo, obrigada. tranquilo. Obrigada, Priscila. Tchau. Tchau. Até mais. Boa noite a todos vocês. Boa noite.